Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Terça-feira, estamos iniciando Atualidades Pampa com as novidades. A temperatura subiu, pelo menos na cidade, né? E deverá subir em outras ocasiões também. Estamos cada vez mais nos aproximando de eleições e as coisas que estão ao redor das eleições. E certamente será assunto dessa bancada, o pedido do ministro Alexandre Moraes, pedido de vistas ao processo do julgamento de Bolsonaro. E pediu isso exatamente no momento em que estava empatado. Algumas outras notícias boas. Para mim, a melhor notícia desse dia de hoje foi a reabertura da Beneficência Portuguesa. Acho que depois desse tempo todo, de todo esse drama que foi passado, e nós sabemos o quanto é importante que tenhamos todas as portas que estão trabalhando na área da saúde abertas, porque a população já é muito carente. Então, vamos falar sobre isso. E também uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que o Gustavo Vitorino, que passa toda a tarde conversando e bem informado, a prefeitura avalia um outro endereço. Nós estamos falando de novo em mudar a estação rodoviária de lugar, Vitorino? É que a estação rodoviária virou um drama, porque o problema não é exclusivamente a estação. É o que tem o seu redor, né? É o entorno, né? E exige uma acessibilidade acima do normal. Primeiro porque são veículos grandes, os ônibus, veículos pesados. Então tem que ter uma infraestrutura de fundação muito forte, tem que ter uma infraestrutura de circulação também muito boa, porque é preciso espaço. Veículos como ônibus, por exemplo, precisam de um espaço manobra, maior, né? para manobrar. Para entrar na rodoviária. É uma área muito grande. A Prefeitura de Porto Alegre está pensando, está avaliando, existem propostas, existem alternativas. Agora, vamos ser honestos, né? A Prefeitura de Porto Alegre não tem dinheiro para fazer a prefeitura. Não. Para fazer rodoviária. Ela vai ter né? que fazer uma parceria público-privada, com concessão, enfim. Isso aí é previsível. Já se sabe, vai ter gritaria, turma de caranguejo vai reclamar, aquela coisa de sempre. Mas eu acho que o caminho é parceria público-privada. Sim, porque aquele viaduto que eles fizeram ali, que acharam que ia fazer grande diferença no tal do famoso X da rodoviária, funcionou, mas não como foi esperado, para variar. Ali continuam... Porque tem um problema ali, Magda, que é o desaguadouro da Avenida... Da Júlio de Castilhos. Olha bem, ali deságua, na rodoviária deságua. Avenida Castelo Branco, Liberdade, como é o nome que deram aí? Avenida da Legalidade. Eu nem sei mais qual é o nome daquela... Mas aquela rodovia. Legalidade, Castelo Branco, sei lá. Como é que é o nome agora? Eu não sei qual é o nome atual, porque... É legalidade, eu acho que agora ainda está legalidade. Eu não sei. Ela deságua ali. Sim. Deságua na mesma circulação, deságua o viaduto, deságua a Avenida Farrapos e deságua a Júlio de Castilhos. Mudou o lugar do X só. Você tem e aí o princípio nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco. Então não adianta você criar uma alternativa com um viaduto para uma saída e deixar 3 ou 4 desaguando no mesmo lugar, vai continuar engarrafando. O que mais vocês destacam, ou sobre o que mais foi importante para vocês na terça-feira? Ainda em Porto Alegre, falando da violência e da violência que continua. Hoje à tarde foi assassinado um homem de 38 anos em plena Sertório, 13 horas, né, 1h da tarde. Não se sabe ainda a motivação do crime, mas ele estava dentro do seu carro e o sujeito, que é o suspeito, algumas pessoas viram ele saindo do carro com uma mochila, com um boné, não identificaram ainda, mas o homem que estava no carro morreu, 38 anos. E ontem à noite tem um vídeo circulando na internet de uma outra tentativa de roubo de carro. O proprietário do carro estava saindo do seu apartamento e parou porque viu que tinha um outro carro se aproximando e achou que o carro ia passar na rua, como acontece sempre. Não, o carro parou e eles desceram. Ficaram bem na frente dele, né? Exatamente, trancaram a passagem, como tem feito bastante isso.
E desceram, 2 desceram do carro e anunciaram um assalto, mas o carro era blindado, graças à mãe dele que deu o presente. Então, porque ele já tinha sido assaltado ali, porque em Petrópolis, que está cada vez pior. Está cada vez pior. De assaltos em Mesmo assim, tentaram, ficaram uns 20 segundos tentando e ele seguiu, né, as regras, porque o carro blindado tem algumas regras, seguiu as regras, se manteve tranquilo, ligou a sirene, anunciou que o carro era blindado e aí os assaltantes desistiram. Mas a pessoa mesmo assim passa por um pânico, porque não sabe também se a blindagem vai funcionar ou não vai funcionar. Tem regras, para carro blindado? Tem regras. A pessoa tem que ficar dentro. A pessoa tem que entrar dentro do carro. Primeiro, o bom é estacionar sempre no estacionamento, nunca na rua. Agora, se estaciona na rua, tem que entrar com os filhos e fechar o carro. Depois que coloca o cinto, depois que coloca a criança na cadeirinha, toda aquela função. Então, existem algumas regras, os procedimentos de segurança quando se manda entra no carro e trava o carro. Exatamente. É isso, é a primeira coisa. E depois tu disse que ele sinalizou que estava sendo assaltado, alguma coisa? Não, e daí diz que tem tem alguns outros mecanismos que se pode colocar no carro. É o botão de pânico, né? O botão do pânico, que é uma sirene. E um alto-falante que ele diz, é blindado. E ele disse pra ele. E aí os caras foram embora. E aí os caras tentaram mais um pouco, botaram a arma, assim, tentando, né, fazer com que ele mudasse de ideia, e aí desistiram e foram embora. É coisa de filme que está acontecendo na nossa cidade. E de filme de terror. E o que me assusta... Não é nem policial, é de terror mesmo. E o que me assusta é saber que o cidadão está totalmente desarmado por conta da hipocrisia nacional, da canalice nacional. E ainda tem candidato que diz, a arma não vai resolver. Claro, não vai resolver. Anda com 5 segurança. É verdade. Quem anda com 5 segurança, a arma não resolve. Mas a gente que está no meio da rua hoje, sujeito a esse tipo de coisa, ajuda, sim. Ajuda, porque você vê o perigo, você consegue... E outra coisa, essa convicção do vagabundo é que você está desarmado. Porque se ele não tiver certeza... Ele tem certeza, né? Ele tem a certeza. Não é convicção, ele tem certeza. Tem a certeza. Por conta da hipocrisia, da canalice que foi patrocinada no país. E aí? Dona Magda, posso Pois não, o senhor está bronzeado ou é impressão minha? Impressão sua, Dona Magda. Estou te achando mais colorido hoje. Não. O tempo não me socorre mais para que eu possa ficar à beira da piscina. Porque chove ou porque o senhor não pode mais ficar na beira da piscina? Porque eu sou homem de poucas posses, preciso trabalhar. De poucas posses. Poucas posses. Diferente do Chicão, né, que gosta de ficar na piscina. Mas eu acho que a vida de um homem é a casa que ele mora, e não o carro. O carro é coisa de deslumbrado, terceiro mundo. Mas nós não estamos falando de carro. E tem gente que investe em carro. Eu invisto em casa, invisto em banheiro de hidromassagem. Pois é isso que nós estamos fazendo. Agora eu tô fazendo um polidense no meu quarto. Mas outro tu não tinha? tinha? Mas aquele não era legal, botei um mais grosso. Agora sim. O que tu fez daquele? Aquele eu dei pro cara em troca daquele ali. O cara trabalha com cano ali na zona ali. Fez um mexe. Trabalha com cano. O polidense salva uma relação. Salva, Salva. Dá um glamour diferente. Dá um glamour diferente. Não salva a relação, inclusive. Para com aquele amendoim. O Chicão tá com várias teses para salvar casamento. Não, ele tá. Qualquer hora vem o segundo livro dele, por enquanto é o livro de história. Depois virá Como Salvar os Relacionamentos, Chicão. Tá bem. Olha, a nossa equipe de apoio aqui do estúdio diz que o Chicão tem toda a razão. Não duvido. Polidense faz uma diferença. Eu não duvido. Mas eu vou então terminar, vamos lá, eu vou terminar favor, a notícia. Lhe agradeço o privilégio. Lhe agradeço seu o privilégio momento. nesta concorrida bancada. Exato. Não, é que nós noticiamos casualmente ontem, pela importância do candidato, não é por nada que ele está em primeiro nas pesquisas quando o Lula é tirado, é uma figura importante, e o julgamento seria apenas em 4 de setembro, e os próprios advogados, ele que pediram essa antecipação do julgamento. Nós também antecipamos o maior frisson jurídico. Ou seja, mesmo o condenado, nada se altera nos mundos dos fatos. Ele não perde a condição de candidato. Mesmo condenado, não. Mesmo virando réu. Mesmo virando réu. Ele só vai virar réu. Mais, mesmo sendo condenado, mesmo que ele não corre risco, porque ele a ficha limpa exige condenação em 2º grau. O resultado é a exploração política que o resultado jurídico pode ter. Então, eu acho que baseado nisso, os advogados pediram para quanto mais se distanciasse do fato, mais teria tempo de amenizar uma possível resultado que não fosse aos seus interesses. Então, aí a notícia foi dada. São dois. O Marco Aurélio saiu votando a favor do Bolsonaro pelo não recebimento.
o Fux também acompanhou e 2 foram contra, o ministro Barroso e a ministra Rosa Weber. Quando chegou no ministro Alexandre, então presidente, estamos na primeira Câmara, ele pediu vistas e está parado. Aí eu não sei qual é a avaliação, não me é crível que uma matéria que é comum para o STF que ele precisasse pedir vistas. Então, eu acho que é muito mais uma... Mas ele disse que semana que vem ele... É muito mais uma avaliação política de tudo que pode acontecer do que uma avaliação jurídica, porque, respeitosamente, é uma matéria simples, né? Tu pode concordar ou discordar, mas é uma matéria simples. O que é difícil é o tamanho do candidato. É verdade, é verdade. E pegando carona, então, no assunto justiça, o Conselho Nacional de Justiça apresentou números bem interessantes aqui sobre o nosso Tribunal de Justiça. Dos 140 desembargadores, 40 são mulheres. A nossa primeira desembargadora mulher, a doutora Maria Berenice Dias, foi empossada em 1973. Então, vejam que é recente a mulher nos altos postos, inclusive nos tribunais da nossa justiça. E também me chamou muito a atenção que o custo médio mensal de um magistrado aqui para a nossa justiça está em torno de R$ 46.800. É dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro, gente. Marne Barcelos. Dona Magda, eu quero inicialmente fazer uma homenagem a um grande amigo que morreu ontem e que já foi sepultado. Zé Bétio. Os ouvintes, os espectadores do Rio Grande do Sul não conhecem essa figura. O Zé Bétio foi o maior comunicador da história do rádio brasileiro. Trabalhamos juntos na Rádio Record de São Paulo e na Rádio Capital. O Zé Bétio foi o homem que criou o comercial de rádio. Ele contava uma historinha. Alô, aqui fala o Zé Bétio. Eu falo o Zé Bétio. O Zé Bétio, eu quero que você compre um terreno. Quem compra a terra não era. E aí ele ia e contava a história. Eu comprei um terreninho para mim, vou dar de presente, e contava aquela história. Vendia todos os terrenos no primeiro dia. Com toda essa história, o Zé Bétio, eu tive o privilégio, o prazer de acompanhá-lo numa ida sua na sua fazenda em Rinópolis, que fica no estado de São Paulo, na divisa com o estado do Mato Grosso. E essa fazenda de apenas 1.800 alqueires paulistas, que isso equivale a 5.000 hectares. E ele ganhou trabalhando no rádio e com um bailão que ele tinha. Zé Bétio era muito simples, tinha feito apenas o primeiro ano do grupo escolar que existia naquela época em São Paulo. Eu quase não sei nada, só sei ganhar dinheiro. Então ele ganhava muito dinheiro. Não precisava de R, não precisava de nada. Nada de DR, nada, né? Aí ele olhava para mim, Mani, quando alguém falar com você, e você não gostar, você concorda, entra por aqui, sai por aqui, entendeu? Então era aquela simplicidade, inteligente isso. Aí ele tinha um sítio perto de Atibaia, né? Aí eu ia naquele sítio. Sítio de Atibaia, Ele é o dono do sítio. Meu amigo, se vocês vissem o sítio que o Zé tinha. O terreno que ele tem. É o terreno. Não, aí tinha um burro, ele falava com o burro. Tudo bem, o burro. Falava com ele o burro. Mas então eu estou fazendo uma singela homenagem a este que foi o maior nome da história do rádio de São Paulo. Zé Bétio, José Bétio. Aí entrava a música, quem é? Cantando, é o Zé Bétio. Aí quem é? É o Zé Bétio. Falava exatamente como eu estou imitando. Então foi uma grande figura. Morreu aos 92 anos, ele era de 12 de janeiro de 1926. Porque quem assinou o contrato dele com a Rádio Capital fui eu, por isso que eu sei a data dele. Até parece que tu não sabe todas as datas. Fico impressionado, tem uma inveja. Queria que deixasse de herança para mim esse chip que tu tem aí. Tem um chipzinho. Tu sabe tudo. Amanhã Não tem uma nada. data importante para você memorizar. 68 anos do Dr. Ayrton Rocha. Ai, amanhã. E o ano que vem, 69? Não, ele faz 60. Ah, tá. Porque aqui a gente chega numa idade e volta para 60. Tem Né, gente João? Eu não sei. Eu também não sei, eu só tenho 50. Ano que vem é 69. Faz 69? Tu faz 69 ano que vem? Eu tenho notícia dela. Deixem a criatura em paz. Olha o gabarito do salão, olha a classificação do reclamando que programa, pega olha a muito no pé do meu amigo 14 Ruschel. anos. Meu grande amigo aqui é o senhor Ruschel. Agora, Mário, eu queria dizer uma coisa interessante. Depois tu fala. A Elite, que é uma empresa que trabalha na noite há muitos anos de segurança, fechou comigo um acordo de 2 anos. Tudo que é festa que eu vou de noite,
para o segurança do meu lado. Sabe por quê? Por causa do assédio em cima. É uma coisa brutal na noite. O Chicão tá em grande. No ano do meu livro, eu vou ter um guarda-costas, igual no filme, ao meu lado entrando no evento. É um bodyguard. É o único apresentador de televisão assim. Exatamente. Os outros, tudo, eles não querem nem que entre nas casas noturnas. Chicão, eu estou em dúvida se tu é para ser... Não, ele não desdenhou os que não tem. Existem dois tipos de apresentador. Apresentador artista, que eu me enquadro, e o apresentador mimimi, normal, cara casado. Dá um exemplo de mimimi. A mulher que frequenta a reunião dos pais e mestres com os filhos. Vocês não querem saber mais disso aí. Essas pessoas Dona Magda, eu não sei se o Chicão... Eu não sei se o Chicão é para existe ser... o mercado da noite, que é o mercado glamour. Chicão, a minha dúvida, é porque eu ainda vou decidir, eu não sei se tu é para ser imitado ou para ser invejado. Exatamente. Tu fizesse, eu fui o primeiro. Eu diria para ser evitado. Mas agora o Vitorino... Olha a grosseria. Qual é o assédio que o Vitorino recebe de noite? Vamos Chicão, se ele vai numa festa, pra que ele precisa de... Pra que ele precisa de segurança? Não precisa, Vitorino, não precisa de segurança. Cara, chega na noite quando eu... Muito pelo contrário, segurança que me chama. Exatamente. Menina Alice, por favor, faça a sua manifestação. Carla, tu lembra que a gente comentou aqui sobre aquele aplicativo, a adoção de iniciativa do Judiciário Gaúcho? Então, nesse aplicativo constam lá 620 crianças que têm em todo o estado para adoção, 80% delas são crianças e adolescentes, principalmente ali de 11 a 16 anos. E então, já faz mais ou menos 15 dias, um pouco mais de 15 dias, que esse aplicativo foi lançado e a partir dali, 28 pessoas já mostraram interesse em adotar. E dessas 28, 11 já deram início ao processo de adoção. Então, realmente está agilizando. Que coisa extraordinária. Maravilhoso. Tu sabes que nós repercutimos na época, e uma das coisas que mais me calou fundo é a criança não passar pela não trauma ser por não horrível. ser aprovada. É porque tu faz uma prévia seleção, eu imagino que aqueles que tu faz, eles recebem vídeos, né? Eles recebem as crianças falando, então já não gosta, já não vai, não constrange a criança. Não então, exponha mais isso. Não exponha, né? Mas só isso já é um benefício extraordinário. O Chicão queria adotar uma de 19 anos. 19. Não, vamos contar essa história aqui. Ai, cuidado. Não, olha o horário. Eu fiquei nervoso. Pode. Olha o horário. Pessoal, Queria sabe o adotar uma de quero? 19 anos. Mas que dizer, tudo bem. O que tu acha? Quer que eu saia com 70 anos? Que nem você? Para aí. O que é isso? Mas ele não está te criticando. Não, ele está contando isso, inclusive, como um elogio. Não senti assim, Chicão. Eu não senti assim. Vou te mostrar. Presta atenção. Esta energia negativa não me pertence. Eu abençoo e devolvo para quem mandar. Mas os olhos bonitos, né? É leite não, mas até a apresentadora... Olha só. A apresentadora como é Mas é a cobiçada roupa, na deve noite. ser a roupa. Pergunta de Deve ser a roupa que deixou Chicão, verde. a Magda tá com quem? Quem fica com ela? Quem tá operando aquele Quem tá produto? operando? Quem está dirigindo aquela operação? não. Pilota aquele carro. Que nada, mas agora que o Gustavo disse aquela coisa pra mim, onde pode ser que melhore mesmo. Chamei ela de gostosa, repercutiu, rapaz. Dona Magda. Puxa, eu só queria finalizar, que o Buxa comentou. Não deixa a gente Eu só atropelar. queria explicar que somente os habilitados no Cadastro Nacional de Adoção que têm acesso aos vídeos, às fotos dessas crianças, Lógico. as cartinhas, enfim, não é todo mundo São os que tem potencialmente privacidade, potencialmente candidatos. Lógico, não vai expor as Justiça é muito crianças. cuidadosa. Tu que é um nobre advogado, um rapaz que vai fazer 61 anos. Será que uma menina de 19 tem algum impedimento da lei? Evidente que não. Só Aí, o Roger falou, única é um coisa que tu vai advogado pra sofrer, noite. única É um coisa que tu vai impedimento conviver é com a inveja. Inveja, A exatamente. que te Essa cerca. inveja. Qual a sua opinião sobre o impedimento, Marcelo? Para aí um pouquinho que o Mário quer fazer uma opinião. Impedimento físico. Impedimento físico. Não entendi essa parte. Impedimento físico. Se ela quiser correr, só pode correr. Não, mas o caminho é mais light. Caminho ligeiro. Ele fica só assim, Estilo, né? olhando ela correr, admirando. O Lula ela correr. quer gravar um programa para o horário político dentro da cela. É mesmo? É verdade. O Lula passou no já cabeça. solicitou. Isso ele já está há horas querendo. Bom, vamos avançar um pouquinho, fugindo do assunto dos taradões aqui. Vamos avançar um pouquinho para uma informação. Ontem eu dei uma informação aqui que repercutiu bastante. Eu recebi alguns e-mails e acabo de receber um e-mail, quero agradecer. Está assistindo pela internet em São Paulo, o Amilcar, grande amigo, trabalha na Justiça do Trabalho de São Paulo.
e me mandou a informação que a 18ª Câmara da Justiça do Trabalho de São Paulo acaba de tomar uma decisão agora à tarde recusando uma das ações que pede vínculo trabalhista dos moradores do Uber, motoristas do Uber. Que bom. Então é assim, e ele completou a informação dizendo o seguinte, existem mais de 100 ações correndo na Justiça, mas é a 22ª ação que é julgada em segunda instância e que é dado ganho de causa ao Uber. Então os juízes dão em primeira instância, em segunda instância revertida. Existe uma decisão da 3ª Câmara só, que passou essa decisão e que foi a que eu noticiei ontem, da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que passou pela segunda instância e que o Uber vai recorrer ao TST até para tentar manter a coisa. É justo isso, Não, é um divisor de águas, né? Porque no mundo inteiro a tentativa de criar o vínculo empregatício foi derrubada. E o Brasil está passando por esse momento agora, então, porque eu deixei bem claro e não retiro uma linha do que eu falei. Se houver o reconhecimento de vínculo empregatício dos aplicativos de transporte, a empresa vai embora. Acabou. Não, acabou os aplicativos, né? Acaba o 99, o Cabify, o Uber, acaba tudo. Quem entra com ação não se dá conta disso. Dona Magda, eu não sei se alguém quer dar seguimento ao assunto. Pode falar. Eu estou muito atento aos candidatos à presidência. Então vamos lá às novidades. Faça o diário do candidato. Estou muito atento. Diário dos candidatos. E ontem vocês fizeram referência às redes sociais, da importância que terão as redes sociais. E hoje saiu oficialmente já um balanço das redes sociais dos 13 presidenciáveis. Lógico que eu peguei de todos, porque não podemos priorizar apenas um, né? Primeira coisa, o período de avaliação de 16, que começou a propaganda política, até 27, que foi liberado as candidaturas, tá? Só 3 do próprio bolso pagaram e investiram em redes sociais. O que é? Eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha verba, eu vou lá e quero botar propaganda aqui, propaganda ali, um anúncio em Facebook. Só 3 o fizeram. Um deve ser o Amoedo. Quê? Um deve ser o Amoedo. Pois não. Seu Mário sabe muito. O Guilherme Boulos, o Henrique Meirelles e o João Amoedo. Esses 3 colocaram anúncio. Bem, tem uma segunda avaliação. É a segunda avaliação dos que receberam anúncio, não patrocinaram. Terceiros patrocinaram anúncios contra eles. Ou seja, gente que tem interesse em desconstruir as candidaturas. Foram 5 os que foram apedrejados. O Ciro Gomes, o Alckmin, o Bolsonaro, o Lula e a Marina da Rede. Os demais, que nós vamos nominar para que todos fiquem completos: Álvaro Dias, Cabo Daciolo, Emael, João Goulart e Vera Lúcia, simplesmente foram desconsiderados pelas redes sociais. Não sei o que é pior. Só fazer uma correção aqui, não foi 18ª, foi 17ª turma, tá? Porque acaba de entrar na página do Estadão a decisão. E saiu também uma outra pesquisa que está repercutindo bastante com relação aos candidatos à presidência da República. Foi feita pelo BTG Pactual e feita pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem Limitada, 2.000 eleitores por telefone nos dias 25 e 26 de agosto. Chamou a atenção um dado, o crescimento do candidato Amoedo, que vinha, né, com baixo índice, mas na pesquisa espontânea, aquela pesquisa espontânea que não se dá o nome dos candidatos, a pessoa diz em quem vai votar. Lula, 26%, Jair Bolsonaro, 19%, João Amoedo, 3%, vem em terceiro lugar, Geraldo Alckmin, 2%, Marina Silva, 2%, Ciro Gomes, 2%, Álvaro Dias, 1%, outros 1%, ninguém, 15%, branco nulo, 5%, não sabe, 23%, não respondeu, 2%. Então, foi realmente... Então, o Amoedo representa o novo. O Amoedo exatamente. Não é uma pessoa da política, não é o mesmo do mesmo. O grande problema é que não tem renovação na política brasileira. Quem é o novo que está aí? Ninguém. Então, por isso que o Amoedo está crescendo. Ele colocou 20 milhões de reais do bolso dele na campanha. 20 foi o milhões único de reais. Que eu acho que foi sincero no assunto do seu patrimônio, né? Recebi uma informação aqui. Recebi uma informação aqui muito curiosa. O Marne que vai poder me ajudar nisso aqui, porque o Marne, história, ele é imbatível. Marne, a grande parte, 99% dos presidentes americanos eram militares. Vamos lá.
Generais George Washington, Dwight Eisenhower e Ulysses Grant. Major-General Andrew Jackson, William Henry Harrison, Zachary Taylor, Rutherford Hayes e James Garfield. Brigadeiro-General Frank Pierce, Andrew Johnson, Chester Arthur e Benjamin Harrison. Coronel Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, James Polk, Theodore Roosevelt e Harry Truman. Não sabia que o Harry Truman era coronel do Exército. Major William McKinley e Miller Fillmore. É coronel da reserva. Serviu. E capitão, porque, sim. Mas e capitão. Porque todo mundo serve lá. Você sabia que o Abraham Lincoln era capitão? Era capitão de uma brigada. Isso, capitão. Ronald Reagan era capitão, John Taylor. Curioso isso. E o único que tinha o James Buchanan era soldado. Serviu por 1 ano e meio ao exército americano. E ainda nesse assunto de redes sociais que a gente estava comentando ontem, quem então que pode impulsionar essas publicações nas redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, enfim, somente o próprio candidato, os partidos ou as coligações que podem fazer esse impulsionamento para gerar esse engajamento artificial. E tem que constar, né, na postagem que é impulsionado. Isso, é avisado que é patrocínio. É bem importante que ele está nos trazendo, porque há pessoas que andaram impulsionando e estão se havendo com a lei eleitoral que vai bater. Eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto e trazer um outro dado, que é um levantamento que o Senai nos trouxe, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no nosso mundo, das pessoas que estão empregadas e das empresas que estão potentes e podendo revolucionar. É uma nova revolução industrial que está acontecendo. Eles preveem que nos próximos 5 anos haverá pelo menos 30 novas profissões que estarão já no nosso mercado de trabalho. E, bom, dentro disso, quais as qualificações que esses profissionais, em tese, na maioria, têm que ter? Inovação, empreendedorismo, agilidade na resolução de problemas e capacidade de tirar proveito das novas tecnologias. Então, fica aí o lembrete das pessoas que estão aí buscando no mercado de trabalho. A gente realmente, mesmo as pessoas que estão hoje no mercado, vão passar por uma reciclagem, né? Roberta, já que tu estás falando, o nosso telespectador Jorge Leffer mandou um WhatsApp para ti. Informa a nossa advogada que essa história dos salários da magistratura não é bem assim. Estão esquecendo que ao final do mês deles, como os demais, são descontados 27,5% a título de imposto de renda e outros 13% a previdência, ou seja, mais de 40%. O nosso problema é, sim, a vergonha do salário mínimo. Não deixa de ver, é uma maneira de ver. Depende do lado que tu vê. Jorge, todo mundo paga 27,5%. Exatamente isso que eu ia falar. Todo mundo desconta INSS. Exatamente. Quer dizer, então, não ganha 45. Quem ganha 45 mil é coitadinho, porque paga... E aí, outra coisa, os descontos não incidem sobre as verbas rescisórias. Não é rescisórias, é auxílio. Auxílio moradia, rescisórias não. Por isso que eu queria fazer. Então, pega não, estão muito acima do teto. Porque eu queria dar uma contribuição ao debate. Eu acho que o número que ela trouxe é um número científico. É o valor do orçamento dividido pelo número de juízes dá um determinado valor. Isso. Mas sobre esta verba não tem, por exemplo, auxílio moradia, não paga a alimentação, essas coisas, não tem essas incidências. Então, 2 meses de férias. Fica difícil, termos que fazer um cálculo mais analítico. Não cabe essa justificativa. Tem gente mais carente para você defender, Jorge. Não cabe essa justificativa, porque, como disse o Gustavo, todos nós pagamos os 27,5%. Exatamente. O dia que eu conseguir ganhar um salário desse, eu vou pagar também. Exatamente, pagar com um sorriso no rosto. O INSS eu pago mesmo não ganhando esse salário. Então... Olha aqui, eu acho que eu tô fã. O seu Alexandre Bittenbender ficou chateado que tu fez chacota que eu assinava uma televisão privada, não sei o que não ia passar a programação esportiva. Ele disse que vai passar. Sim, obrigado pela informação, senhor Alexandre Bittenbender. Não, o que eu falei não foi da Libertadores da América. Foi outra... Foi do Campeonato Brasileiro. Quando tu quer ver o jogo mais legal da semana, que foi Internacional e Palmeiras, no domingo, o Sport TV e a Globo, que detém os direitos do Campeonato Brasileiro, não transmite. Então, tu compra uma net e não tem direito. Tu tem que comprar a net e o premier da net. Eu acho uma picaretagem. Não, enfim. Carla. Oferta e procura. Oferta e procura. Aqui no WhatsApp... Posso ir? Vai.
Boa noite para toda a bancada, adoro o programa. Beijos, Valéria de Lima, de Porto Alegre. Boa noite, bancada. Eu passo mensagens para vocês, mas vocês nunca leem. Um abraço, Solon Vidal, de Uruguaiana. Chicão vai fazer o procedimento para depois dançar no polidense, diz o nosso telespectador Anderson Pires. Tá certo. O Ruxo tem razão, né? O polidense é aquele pau de sebo? As pessoas nunca veem bacana, né? Nesse tempo, o cara quer fazer isso, né? O bacana. Mas ele fez, te elogiou e... Não, mas quis fazer, a maldade está embutida. Isso é que nem transplante, quando você coloca um silicone no bumbum, vai dentro do músculo. Ele mandou uma maldade dentro do discursozinho dele. Mas não dá. Dona Magda, eu fico muito feliz quando uma mãe vai poder ter a tranquilidade para cuidar dos seus filhos. E é o que vai poder fazer agora. Ele tá aprontando alguma e vai ser logo vai ser pai de novo? Não, acho que vai ser pai de novo. Vou ser socorrido. Imagina tu e a patroinha. Mas é que tu larga a bola ficando nessa mesa aqui que só tem malca. Eu tenho uma inquebrantável vasectomia. Vasectomia que me assegura. Não é verdade, não é 100%. Imagina tu no supermercado. A dele foi, porque ele tá falando a cara. Agora a cara tente me derrubar ao vivo aqui, no horário nobre, dizendo que é reversível, e eu fico dizendo que não é. Isso não é a jaqueta da Teva para ser reversível? Exatamente, é como eu digo, dona Magda, é como eu digo. Mas eu estou preocupado com esta mãe, dona Magda. Pois não. Que primeiro foi presa. Ela foi presa e aí ganhou a liberdade condicional e pôde ir para casa. Ela pôde ir para casa cuidar dos seus dois filhos, um de 11 e um de 15 anos. E agora estenderam a liberdade, ela pode voltar a trabalhar. A dona Adriana Anselmo. Meu Deus. A dona Adriana Anselmo, que estava em prisão domiciliar e agora lhe foi permitido, então, que ela, com o uso da tornozeleira... Com o uso da tornozeleira. Mas espera aí que ele é isento, eu vou dar a notícia completa. Bretas está fora dessa operação. Bretas não concorda com isso. Foi-lhe dado o direito de usar a tornozeleira, então ela tem que, das 7 da manhã até às 20 horas, ela pode ir trabalhar e fim de semana ela tem que ficar em casa. Mas ganhou como benesse, dona. Vai trabalhar onde? Voltou o telefone, voltou a internet, ela tem comunicação agora com os filhos. Quem se preocupa que os filhos estão na escola, não pode. Agora a dona Adriana pode fazê-lo. Na verdade, foi um pedido do Ministério Público Federal e eu não consegui entender. O Ministério Público Federal, que segundo ela teria atendido às exigências do cumprimento da prisão domiciliar e por ter sido atendido, então o Ministério Público Federal foi quem fez o pedido ao juiz Bretas, que só aqueceu ao pedido. Foi o próprio Ministério Público. O Ministério... Que coisa meiga! Por isso que eu queria dizer... Uma mulher condenada pela justiça, ela e o marido... Só 40 anos. Por 41 anos e 8 meses, condenada pela justiça por mais de quase uma década, roubaram, acumularam um patrimônio vergonhoso, debocharam da população, arrebentaram com o Rio de Janeiro, e aí o Ministério Público, em vez de pedir para ficar na cadeia, pede para soltar. E se trata, Gustavo, de uma advogada, quer dizer, ela a todo momento tinha consciência absoluta. A pena tinha que ser maior. Exatamente, então a pena tem que ser maior, né? E aí que vem, aonde está a justificativa? Porque eu lembro a grande discussão, quando deram prisão domiciliar para ela, lembra? É que então teríamos que pegar todas as mães que têm filhos presos e também soltá-las para prisão domiciliar. E nós vemos o presídio... Mas sabe o que acontece, Ruxo? Nessa hora entra a pior coisa que existe, que é o julgamento seletivo. Exato. Eles não dizem sim nem não. O processo fica aqui, embaixo de uma pilha desse tamanho. Tem uma mãe que é pobre, que mora aqui na Vila Cruzeiro, que tem 3 filhos em casa e o marido dela era traficante, e aí pegaram ela com meia dúzia de trouxinha. Aí pegou condenação e foi pra cadeia. Muito bem, entram com o pedido dela. O pedido dela vai pra baixo de uma pilha desse tamanho assim, porque ela é pobre, amigo. Exato. Porque ela é pobre, porque ela é negra, é favelada, é uma pessoa que não tem recurso, não pode pagar um bom criminalista. E isso é que me irrita na justiça. É a decisão sectária. É decidir
quando lhe interessa. Já não é nem decidir no seu interesse, mas decidir quando lhe interessa. Nós temos o balanço do Conselho Nacional de Justiça, diz que nós temos dezenas de milhares de processos empilhados nas mesas dos juízes, dos desembargadores, dos ministros em Brasília. E sabe por que isso? Porque no Brasil não se cumpre a lei, porque não é bom negócio cumprir a lei. Infelizmente, no Brasil, agir fora da lei, desde que com prudência e um bom advogado, virou um grande negócio. Essa dona Andrea não é uma prova disso. E, Gustavo, nesse caso, ofende mais a população porque é exatamente o caso de corrupção. E é a corrupção que mata as pessoas na fila da saúde, que mata as pessoas sem educação, que mata as pessoas, de modo geral, sem dinheiro, sem trabalho, sem opção. Os verdadeiros bandidos do nosso país são os corruptos. Então, é uma afronta o que está acontecendo com essa senhora, que é advogada e tem consciência e está escapando de uma punição que, ao menos, as pessoas, as novas gerações, iam notar que o crime não compensa. Não sei como é que nós vamos provar isso aos nossos filhos. Olha o absurdo que o seu Gilmar Mendes botou diante desse dilema. Exato. Botou numa desse. O seu Gilmar Mendes soltou mais um daqueles que ele solta toda semana, né? Ele soltou um hoje. Não me provoca que eu tenho a notícia. O crime... O crime tu me provoca, tinha... eu tô quieto. O crime não tinha violência nem grave ameaça. Portanto, pode ficar em liberdade. Como não tinha? O seu Gilmar Mendes... mas ele não adianta. Tá, eu vou te contar o Gilmar Mendes. Tá, vou te contar. Tu me provocou. Posso, dona Magda, ir provocado pelo doutor? Posso? Então vou contar. Hoje, ele não satisfeito em soltar mais um, ele xingou a juíza, mandou a juíza voltar para os bancos escolares, mandou o Conselho Nacional de Justiça ir olhar a decisão desta juíza, quando, na verdade, no julgamento foi 3-2 e 2 ministros concordaram com a juíza. Portanto, ele estava se dirigindo à juíza... Mas tabela? Por tabela, dizendo que 2 ministros que estavam frente a ele e discordaram, ou concordaram com a juíza e discordaram dele como relator, né, tinham que também voltar aos bancos escolares. Eu não sei, o nível que eles chegaram. Foi um processo... Era uma estatal paulista. O seu Gilmar Mendes prega moral de cueca como um sábio em direito. E, na verdade, ele é motivo de piada no meio jurídico. Exato. Porque ele cresceu politicamente, se pendurou no Fernando Henrique Cardoso, foi advogado-geral da União, tudo cargo político, cabidão. Porque advogar, raspar o umbigo no balcão, ele não tem história nenhuma. Ele escreve livro, desenvolve tese e se acha um intelectual. O seu Gilmar Mendes... juridicamente, é um cidadão medíocre. Ele é motivo de piada no mundo jurídico. Gustavo, ele disse assim, vamos pegar esse processo e levar para os bancos escolares para ser estudado, para mostrar como uma juíza não deve dar uma juíza. Não, foi um excesso. Agora, o Conselho Nacional de Justiça tem que se manifestar. Esse tribunal tem uma presidente, né? Eles é que tem, porque na verdade há uma crise de hierarquia, de respeitabilidade, de honorabilidade, porque se permitir, se ele está dizendo isso de um juiz, mas 2 ministros em frente a ele votaram, porque foi 3-2 pela soltura do moço aí, foi 3-2. Esses 2 ministros estão concordando com Foi a segunda turma, né? A segunda turma. Carla, aqui na verdade, ele tinha, era prisão preventiva, ele tinha sido pego por duas operações de navio sonda aquele, da Lava Jato de São Paulo, né? Então estava sendo julgado a preventiva e ele veio com essa decisão. Porque aí dona Magda, vocês que não militam no direito, mas nós que estamos no direito, porque amamos o direito, né? A gente ficou lá, a gente volta nos bancos, se lembra quando aqueles professores nos explicavam as teses, as teorias, né? A gente sonhando menino ali, e aí tu vê um ministro do país dizendo isso, tu poderia até concordar ou discordar da decisão dele, mas a forma com que ele se dirige a uma juíza... Ele humilhou, né? Ele ofende o próprio tribunal dele. Ele ofende os próprios pares. Pois não, senhor Mário Barcelos. Eu estava aqui meditando, meio modorrento aqui, pensando numa frase de um sábio francês, Émile Coué, que dizia: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Mas eu gostaria de melhor, mas não consigo. Quando eu me lembro do BNDES, dos bilhões de dólares que foram emprestados para a Bolívia, para a Venezuela, para tantos e tantos países do mundo, para as repúblicas africanas,
$1 bilhão aqui, 400 milhões, vamos construir metrô aqui, vamos construir o porto lá de Cuba, etc. E ninguém fala nisso, nesses bilhões de dólares do BNDES. Aqui o Vitorino diversas vezes apregou, quando abria a caixa preta do BNDES, mas não abriu caixa preta, nem a caixa de Pandora abriu, não abriu nenhuma caixa, nem a caixa de sapato, nada, absolutamente nada. E continua o povo brasileiro sabendo, eu sei, você sabe, que esse dinheiro nunca mais vai voltar. Claro que não. Esses bilhões, são bilhões de dólares que foram tirados do povo brasileiro nesta politicagem suja e sem vergonha que existe nesse país. Felizmente eu não posso dar nomes, mas os nomes vocês todos sabem. E eles estão aí postulando os mais altos cargos da República, ou seja, a mais alta magistratura deste país. E por que tudo isso? Porque nós, o Chicão tem razão, nós somos os culpados, porque nós votamos sempre nas mesmas pessoas e sempre acreditamos nesta balela, porque é muito difícil pensar, é muito difícil. Pense, amigo, pense. As pessoas não pensam e por isso que nós estamos passando por essas vicissitudes, por essas dificuldades, as pessoas estão passando fome. Hoje eu fui ao centro, depois de 20 dias eu fui ao centro lá no meu amigo Baranzelli. Sabe o que aconteceu? Num trecho de 40 a 50 metros, 4 pessoas me atacaram pedindo dinheiro, pedindo esmola. 4 pessoas. Essa é a realidade da nossa cidade, do nosso país. Me perdoe. E ainda a gente tem que se preocupar, depois de ter dado bastante dinheiro para a Venezuela, com a situação da Venezuela hoje, né, que está colocando assim, as pessoas estão saindo desesperadas, não tem o que comer, não tem dinheiro para nada, então elas estão procurando outros lugares para viver, inclusive algumas mulheres que estão se dirigindo à Colômbia, estão vendendo o cabelo para conseguir um troquinho para alimentar o próprio filho. Quer dizer, depois de tudo que aconteceu, esqueceram que a gente deu esse dinheiro realmente não tem volta e tem esse, desculpa o palavreado, mas tem esse pepino para a gente resolver. E o que tem sido feito? Nada. Nada, absolutamente nada. E o problema só vai piorar. Só agrava. Essa é que é a grande situação. O problema só vai piorar. O que o Brasil tem feito? Vai receber, não vai receber? Sim, vai receber. Eles chegam agora, alguns que vão ficar em Canoas, vão ficar em Esteio, enfim. Vai receber, mas depois vem mais, né? Vem mais, exatamente. Tem limite, não tem limite? São 646 venezuelanos que estão chegando agora no início de setembro, como a Magda disse, para Esteio e Canoas. Eles vão ficar em apartamentos privados. E aí muita gente está perguntando, mas quem vai pagar essa conta, né, esse aluguel? Na verdade, é uma agência ligada à ONU para refugiados que vai pagar essa conta do aluguel. Esses venezuelanos eles estão sendo distribuídos em cotas, mas o problema principal, que é a gênese, não foi atacada. Nós continuamos aguardando. O governador de Roraima entrou com a ação, ele não quis nem saber, ele quer trancar, mas não consegue. Jucá apoiou. O governo federal, o Jucá apoiou, evidentemente, mas o governo federal não quer, continua. Quer. Mas então, autorizou agora das Forças Armadas. Não para de chegar, para de chegar. Então, se tu não resolver a gênese, não tem limite. Não tem limite. É cotas e cotas e cotas, não tem. E a notícia mais triste que veio na contramão da história, é que o tráfico estaria começando a recrutar os venezuelanos. Senhores, será o fim. Olha aqui, já que estão falando da Venezuela, no ano passado, um cidadão brasileiro de nome José Graziano, presidente da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, foi à Venezuela condecorar o seu Nicolás Maduro, aquele ditador débil mental lá, por sua luta e vitória contra a fome. Ai, que ironia isso. O nome do moço, vou repetir, se chama José Graziano. Ele foi indicado. Esse nome não é estranho. Ele foi indicado pelo Brasil, nem o partido dele é estranho. Foi indicado pelo governo brasileiro, em governos anteriores ao Michel Temer, para presidir a FAO. E aí ele foi premiar a Venezuela por sua luta contra a fome. Ninguém mais fala disso. Gente, não, ele foi motivo de piada, esse José Graziano. Aliás, já devia ter removido esse cidadão de lá, né? Aliás, deveria esse cidadão cair no limbo da política, da diplomacia, porque ridículo, fez o Brasil passar um papel por idiota, porque o prêmio partiu de um representante brasileiro. Que horror, que horror. Queria falar de uma iniciativa bem bacana, que é uma biblioteca itinerante, book truck, que vai percorrer 15 cidades gaúchas neste ano e que nessa semana está em Esteio. E se trata de um furgão
que abriga uma sala de leitura climatizada que conta com 600 obras. E além disso tem também audiolivros e também obras em braille. E a entrada é franca e nessa semana até sexta-feira eles vão estacionar esse veículo em escolas municipais da cidade e no final de semana eles vão estar na rua coberta das 9 da manhã até as 4 da tarde, ali em Esteio. E no fim do projeto, esse veículo vai ser doado para a comunidade de Rio Grande. Aliás, eu deduzo que seja um projeto público, evidente, né? Pode ter até um patrocínio privado, mas sim, pelo fim público que ele tem, né? Fantástico. Que coisa extraordinária, né? Bem interessante. Olha, nós estamos falando agora dos venezuelanos, enfim, 2 haitianos dois homens foram condenados por discriminação contra haitianos em Canoas. Foi aquele episódio dos réus que intimidaram as vítimas, filmaram a ação, fizeram, né? Tudo aconteceu num posto de gasolina. E agora a comarca de Canoas, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, condenou 2 homens por discriminação. Isso aconteceu em julho de 2015. Um dos réus também foi penalizado por uso do símbolo militar. Aí tudo foi registrado em vídeo e tal. Pelo menos alguma coisa está acontecendo. Porque hoje, falando sobre carros, sobre veículos que ficam presos ou nos pátios, enfim, para perícia, tem gente que teve carro roubado e aí achado o carro. Não foi feita a perícia há 2, 3, 4 anos, gente. Sabe? E aí o seguro não paga enquanto não faz a perícia e as pessoas ficam sem carro e não tem para quem reclamar. Não, e o pior é o seguinte, tem delegado, um dos garotos que foram promovidos agora, né? Vieram delegados, os garotos metidos a bam, minha delegacia mando eu, coisa e tal, Roubo de carro, que os caras às vezes acham o carro 1 hora, 2 horas, 3 horas depois, que os vagabundos roubaram para fazer um assalto, outro larga o carro. Sabe? Não. Vou liberar, a minha autoridade está sob minha jurisdição, coisa e tal. Mas olha, a gente elogia tanto aqui, Marne, a polícia, mas tem umas coisinhas aí que tem que dar uma olhadinha. A corregedoria tem que dar uma olhadinha. Dona Magda, tem que dar uma olhadinha. Eu gostaria de agradecer a um médico amigo, Dr. Fernando Beluchet. Dr. Fernando Beluchet é uma figura maravilhosa, é um médico já dos seus 70 e tantos anos de idade que, como eu, adora a leitura. E ele me honrou com um presente extraordinário, uma coleção completa de Archibald Joseph Cronin, o grande autor de A Cidadela, que eu já trouxe aqui, grande autor de As Chaves do Reino, grande autor de outros livros fantásticos. Esse era um autor escocês, que fez o seu curso de medicina e aos 32 anos de idade, esgotado, resolveu investir na literatura, se tornando um dos grandes escritores. O Castelo do Homem Sem Alma, por exemplo, que foi transformado em um filme muito aquém da qualidade do livro. Mas aproveitando, eu quero fazer uma homenagem, e essa é uma homenagem muito sincera, a um dos maiores escritores, poetas e extraordinária figura da literatura do mundo, o senhor Johann Wolfgang Goethe, que estaria de aniversário, evidentemente, no dia de hoje. Esse é o primeiro livro das suas memórias. Ele relata a cidade onde nasceu, em Frankfurt, na Alemanha, sobre o Meno, e que o parto foi muito difícil. Então, só para que vocês sintam como ele conta a sua história nessa sua biografia, como ele fala a respeito de todos os seus livros, de tudo aquilo que ele fez, que ele compôs, porque ele era um poeta. E digo mais, esse é o primeiro livro. São, parece que 20 ou 18 livros das memórias dele. Esse homem foi realmente extraordinário. Hoje é aniversário desse grande virginiano. Eu sempre falo do signo de Virgem, porque eu sou também, o seu Ruxo também do signo de Virgem. O seu grande Goethe. O Goethe tem uma frase. Já fez aniversário? Só os craques. Não, dia 8. Bom, só os craques. O homem que não é posto à prova não se instrui. O homem que não é posto à prova não se instrui. Ou seja, para você aprender, você tem que ser posto à prova. Ô, Marne, eu fui conhecer a casa de Goethe em Frankfurt. É muito bonita e guarda um pedaço da história. Da própria Alemanha, não é a história dele, é a história da Alemanha. Sim. A época era ansiática. Muitas pessoas perguntam, o que é ansiático? O que significa a palavra ansiático? A palavra ansiático significa medieval. Então, são aquelas casas, aqueles castelos, aquelas pontes, aqueles pontilhões. Por isso que se diz cidades ansiáticas. A Alemanha tem uma série delas, a Áustria e tudo mais. E era uma época
em que os déspotas, né, as pessoas eram dominadas. As pessoas, como eu falei do Hegel ontem, não tinham direito a pensar. Então, esses poetas, esses filósofos colocaram a Alemanha em algo diferenciado, obrigando as pessoas a pensarem, a mudar aquele destino que tinha a Alemanha, daqueles feudos, daquela dominação e daquela pobreza absoluta. Ou o cara mandava e os outros obedeciam, ou se não obedeciam, eram mortos, presos, etc, etc. Aqui eu vou ler um WhatsApp aqui que fala, e é uma visão de uma pessoa que é de esquerda, não se identificou, perguntei o nome, espero que quando eu estiver lendo a pessoa se identifique. Podem bater no PT nas entrelinhas, mas o povo sabe quem vocês defendem e sabem quem são os verdadeiros ladrões do país. Digo novamente, são os golpistas. Quanta preocupação com os venezuelanos, por que não se preocupam com os americanos que estão se apossando de tudo que é nosso, nossas riquezas, nossas empresas estatais que são rentáveis? É de chorar de rir. É muito estranho, por quê? Porque eu acredito que o senhor ou a senhora, enfim, parece que é uma mulher na foto. Se esconde. Exatamente, não colocou o nome, talvez coloque, mas se é realmente... se pertence a um pensamento mais de esquerda, deve se preocupar com os direitos humanos, com as pessoas, e num momento como esse, deveria sim estar preocupado com essas pessoas que estão passando necessidade, essas pessoas que não estão tendo o que comer, essas pessoas que não têm como se lavar. E que estão nessa situação porque os que pensam como a senhora apoiaram. Exatamente. Quando era, né, conveniente apoiar a Venezuela, quando mandaram dinheiro para a Venezuela, aí vamos nos preocupar com a Venezuela. Agora que a Venezuela está na situação que está, no caos que está, então não vamos nos preocupar com os venezuelanos. Eu acho uma incoerência absoluta. Isso é uma doença absoluta. Mas desculpa, mas uma mensagem dessa é de uma ambiguidade impensável. É incoerência. Mas é o típico negócio, assim, do tipo, sabe como é que você faz? Depois não é comigo, foi ele. Eu acho assim, acho que é ótimo que as pessoas se manifestem, que bom que estão botando seu ponto de vista, excelente. A única coisa que eu gostaria de trazer aqui é o fato de que às vezes a gente tem a ideia de que ser de esquerda é cuidar das pessoas. Ser de direita é cuidar das pessoas de um outro ponto de vista, querendo oferecer trabalho, proporcionando negócios, proporcionando que as pessoas tenham condições de por elas próprias se desenvolver e conseguir ter uma vida digna. Então, assim, tanto direita quanto esquerda querem e têm o seu olhar para o humano de formas diferentes. Né? Só queria fazer esse adendo. E eu acho interessante que as pessoas que têm um pensamento contrário que se manifestem. Isso é da democracia. O resumo estabeleça-se a competência. Exato. O Marne, o pensamento de esquerda é um pensamento voltado ao assistencialismo. Você já viu alguém fugir de um país democrático para um país de esquerda? Você já viu alguém fugir para a Coreia do Norte, para Cuba, para Venezuela, para Nicarágua, para o diabo que o carrega? Já viu alguém fugir para esse país? Eles fogem para onde? Eles fogem para a Alemanha, para a França, para os Estados Unidos, entendeu? É uma coisa simples, Não, mas evidente. é um discurso, é um pobre coitado, é cota, não teve seus direitos assegurados, é uma pessoa que tem mais dificuldades. Isso. Agora, quando se trata de um outro ser humano, quando se trata de uma pessoa que é de um outro país, não tem o mesmo olhar para essa pessoa. Os venezuelanos são seres humanos, gente, estão precisando de ajuda. Pesos e duas medidas, é isso que eu tô falando. Estão precisando de ajuda. Muito bem. Aliás, esse pensamento idiota deles que colocou a Venezuela nessa situação e colocou essas pessoas na miséria. E agora vem... Pois aí, fizeram o quê com o dinheiro? Tá numa conta na Suíça. Você acha que... Mas não, é porque aí eu pergunto... Aí falam igualdade social, distribuição de renda, tudo que não está acontecendo na Venezuela. Se o dinheiro tivesse sido para melhorar... O dinheiro só está com os caciques, porque a população não tem dinheiro para nada. Que horror. Para nada. Falando em coisa, vamos falar de coisa boa? Foi a reabertura, ou a retomada do atendimento aqui em Porto Alegre do Hospital Beneficência Portuguesa. Foi nesta terça-feira a notificação de liberação para o funcionamento do pronto atendimento e emergência foi emitida pela Vigilância em Saúde. Isso é uma coisa, algo obrigatório, sim. Isso não pode começar a funcionar.
Além do local, o hospital está habilitado a manter o funcionamento da unidade de internação do 4º andar. Existem algumas pendências ainda, tá? Junto à Vigilância em Saúde, mas poderão ser todas atendidas pela administração da Beneficência Portuguesa com o hospital já em funcionamento. Foi o que disse o próprio coordenador da Vigilância Sanitária em Saúde, Anderson Lima. Que bom, né, Magda? Lembrando que a Beneficência Portuguesa foi assumida pela Associação Beneficente São Miguel, né? Vai administrá-la por algum tempo e isso é uma coisa maravilhosa, uma notícia maravilhosa. Eu acho muito importante porque são mais leitos, mais atendimento à população carente. E tem uma coisa de importante nisso aí. O senhor que está nos assistindo, a senhora que está nos assistindo agora, tem muita gente querendo pegar carona, viu? Muita gente, graças ao nosso trabalho, a nossa pressão, depois de botar o ovo, todo mundo quer pegar carona. A Beneficência Portuguesa foi salva pela opinião pública. Foi salva por funcionários, médicos e enfermeiros que estavam há meses sem receber salário e abriram mão de ações judiciais pesadíssimas para manter a casa de pé. Esses são os verdadeiros vitoriosos que mantiveram a opinião pública, algumas instituições públicas que trabalharam por isso. Não vão atrás de gente querendo pegar carona. Do tipo, nossa luta, o nosso empenho, nós somos lá, o sindicato isso, sindicato aquilo. Não vá atrás. Quem levantou a Beneficência Portuguesa foi a opinião pública e gente que nasceu lá dentro. No caso, eu. Eu nasci lá dentro. Chicão também. O Simers também teve uma participação muito ativa nisso. Assim como o Dr. Bono, também, que era quem estava mais ou menos assim, coordenando, organizando tudo que vinha. O Dr. Bono é especialista em gestão médica. Um homem experiente. Ele teve uma participação muito importante nisso. Simers ajudou? Ajudou, o Simers levantou uma bandeira. Sim. Não, bandeira mas então eu vou dizer, eu ajudei. Eu acho que sim, Gustavo, acho que sim, estava presente. Gustavo ajudou muito. Caroninha, mas caroninha, eu não gosto de caroninha. Eu gosto de quem faz, não quem pega carona. Senão eu vou dizer também, eu ajudei, obrigado, gente, eu ajudei a levantar a Beneficência Portuguesa. Só porque eu falei aqui? Só porque eu fui barulho? Não pode. Tu não pode. O mundo é muito pequeno, dona Magda. Hoje eu estava ali no centro de Porto Alegre, lá com meu amigo Carlos, e aí conversando, veio uma moça muito simpática, nos seus 50 e poucos anos de idade, alta, esbelta, né? Não sei quem, que eu assisto o programa, adoro vocês e tal, aquela coisa toda, e o Chicão. Mas o que tem? Qual é a história com o Chicão? Ela já começou a rir. Não, é que há muitos anos atrás, o Chicão Tofani, ela me deu um nome, mas agora, desculpe, ela está assistindo no Record. Aí, já ia pro livro. Aí ela disse assim, não, o Chicão, ele queria que eu fosse Miss. Eu disse, e daí? E ela começou a rir. Aí do Chicão e tal, que o Chicão não é nada daquilo, ele faz tipo, o Chicão é um baita, deu um enorme elogio pro Chicão. É que nas mulheres que estouraram no mundo da moda nos anos 80 e 90, eu até patrocinava, na amizade até, no meu programa de televisão. Como na amizade até? Tudo por amizade. Talento. Sim, elas não tinham nenhum vínculo com ele. A Vanessa Oliveira foi uma de Pelotas, foi para Dijon. Sem prestação de serviço. Não entendi, dona Magda. Eu não negociava, porque era um cara muito bonito, tá entendendo? Dançava biquejinho, era modelo, tem fotos minhas. O polidense é um avancê. E logo após, vem uma moça, outra moça falar comigo, enfermeira da prefeitura. Chorou tanto essa moça, me deixou comovido. Ela disse, olha, quando vocês falam lá dos funcionários públicos, citou o Gustavo Vitorino, mas ela não estava magoada, não. Ela disse, olha, se você soubesse quantas vezes eu atendo as pessoas com um revólver na minha cara. Com revólver. É enfermeira, eu não lembro o nome dela também, um beijo. São pessoas que nos assistem, são pessoas que estão aí todos os dias rindo das nossas brincadeiras aqui, das nossas brigas, das nossas mazelas, querelas e essa coisa toda. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que me atacaram na rua, até aqueles que me pararam para pedir um dinheirinho para comer alguma coisa, porque a coisa tá difícil, companheiro. Dona Magda, vou me somar aos agradecimentos que o senhor Marcos doutor Gucho, fique à vontade. Para um querido casal que nos é comum, eu e a doutora Roberta. Então será uma dupla homenagem ao casal Ivani Couto
Kouskovski e o meu querido Não Perak. é esse sobrenome, porque vocês disseram lá. Fala, Roberta. Dona Ivani, Ela também não sabe. E meu querido amigo Perak, que foi meu treinador, jogou comigo e foi meu treinador, sabe muito de futebol. E estão nos assistindo. Não é Koval, mas o beijo mesmo é pro Vincenzo. É verdade. O beijo mesmo é pro Que Vincenzo. é lindo, O senhor foi mal aluno. né? A Ivani tem um site, inclusive para as mulheres que gostam de cabelos lindos, maravilhosos. Ela tem um site incrível chamado Cabelos Luxuosos. Não é nenhum jabá, é simplesmente uma indicação. Aprendeu ligeiro, doutora Roberta. Mas também que escola, né? E botaram aqui do meu lado, eu tô aqui para ensinar, né? Brincadeiras à parte, nosso grande beijo para esse casal querido. Olha aqui, já que vocês estão mandando beijos, hoje eu fui na meu horário lá, minha acupuntura, às 6h45 da manhã. Uau! E a isso, Priscila... Que Tava chegando, dona não, tava saindo de acordando? casa Pois mesmo. não. E a Priscila, que trabalha lá nesse horário, né? Normalmente, se chega nessa hora, pode ser espetáculo. Do doutor Paulo Radice. A pessoa não pode falar. A pessoa, agora que eu sou gostosa, eu posso chegar a hora que eu quiser. É verdade. Vai render, Gustavo Vitor. Vamos de novo. A Priscila, que trabalha lá na clínica onde o doutor Paulo Radice atende, que é o meu acupunturista, o pai dela é o senhor Felipe. Diz que ele assiste o nosso programa todas as noites. Então, seu Felipe, um beijo, obrigada pelo seu carinho. Eu sei E que desculpe, você tem um seu Felipe. especial por mim. Qualquer coisa, eu desculpa, tá? Desculpa qualquer coisa. Obrigada, um beijo pro seu Felipe, pai da Priscila. Eu tenho um recado. Pois não, digam. Que é tanto para os cantores profissionais quanto para os amadores que querem concorrer a uma viagem para a França. Participando, então, do Festival da Canção Francesa, que recebe as inscrições até essa quarta-feira. E não é necessário falar francês. Somente a música que vai ser escolhida tem que ser do repertório da língua francesa para fazer a interpretação. Legal. Então, quem tiver interesse, pode se inscrever. Dá pra fazer aula só pra cantar. Vocês não precisam falar? Não, mas tem Na gente... verdade, Mas tem gente que... participar desse concurso para ganhar essa viagem. um concurso Mas tem musical. gente que Então, canta... tu pega uma música em francês e decora. Magda, tem gente que canta música brasileira e não sabe falar português. No Brasil. Apenas a interpretação. E nasceu no Brasil. Além da viagem, ganha 4 horas de gravação em estúdio e 1 ano de curso. Quem sabe é a minha chance. Vamos cantar. Quem sabe é a minha chance, hein? Quem sabe é a minha Engraçado, chance. como essas instituições francesas, a Aliança Promovem- Francesa, promove o desenvolvimento da cultura francesa. Como eles têm eventos, eles estão sempre criando Mas alguma e a coisa. Aliança Francesa? É impressionante. Quantos anos? O objetivo deles- francesa. O objetivo deles é revelar talentos e também divulgar a canção francesa. Ai, vamos lá, promover a vamos cultura cantar, francesa. vamos decorar uma música em francês. Nesse ponto, os franceses são espetaculares, eles são craques, eles respeitam a cultura deles, eles investem na cultura. É muito legal isso. Com certeza. Dona Boa Magda. noite. Para o ímpar. Que é isso? Vou concorrer com a Dona Carla, que é isso? Boa noite, dona Carla. A Marta já estava falando aqui, ó. Os famintos venezuelanos não podem nos assustar. Logo vão resolver. Basta os americanos tomarem as rédeas do governo e tudo se resolve. Lembrando, eles possuem mais petróleo e gás do que a Arábia Saudita, diz o Remy Henrique de Porto Alegre. Também sobre isso, se você está desempregado, vá para a Venezuela, retorne pela fronteira para o Brasil. O governo lhe dará emprego, vacinas e remédio. Não, o Sempre pior na audiência. é que tem razão. Beto Conte. Chimarrão, fogo na lareira e atualidades Pampa na TV. Como é bom ser gaúcho. A solução está longe de trazer venezuelanos para o Brasil. E sim, o Brasil tem que mostrar liderança regional por ser a maior economia e intervir na Venezuela e tirar do poder o podre do Maduro. Simples assim, mas sei que isso é coisa de gente grande. Boa noite, abraço a toda a bancada, sou fã do programa. O que houve com o Chicão que não está falando muito? Abraços, Reinaldo. E não é só da Valéria, as minhas também não são lidas. Beijos em todos, adoro demais o programa. Diz o Leonardo, tem um elogio, por isso que eu quero chegar lá. Oi, bancada, vocês são o máximo, parabéns. Adoro todos, mas principalmente o Chicão, Natália de Cachoeirinha.
Obrigado, Natália. Mas, dona Carla, sabia que o Beto Conte falou uma coisa verdade? O Beto Conte é uma pessoa ligada à área do turismo. Ele é muito engraçado. Exatamente. A Venezuela, na OPEP, 5 milhões de barris dia a produção dela. E o petróleo que não está no pré-sal, está na flor do mar. Então, fácil Maracaibo. O problema da Venezuela é toda essa corrupção. Esse seria o país mais rico da América do Sul. Na renda per capita, a Venezuela chegaria a um nível Nova Zelândia e Austrália. O problema é tudo como o Vitorino fala, Maduro. Agora, quanto falar menos no programa, é que eu sou da tática do Kaká. O Kaká foi um grande jogador de futebol, chegou a ser o maior do mundo e jogava sem a bola. Sim. Ele está se deslocando e abrindo espaço. Sabe? Agora, e tem uma pesquisa que diz que na televisão, quando um debatedor ele fala menos, ele tem mais audiência que o que fala mais. O que fala mais, ele é muito chato, é contínuo. E o que fala menos, ele drops. Alguma ilação, alguém? Não, eu acho que todo mundo fala mais ou menos igual aqui. Não é mais. Eu não vejo isso. Eu cedo pela 10ª vez para dona Carla sem nenhum problema. Não é para dona Carla, é para o telespectador. Olha aqui, ó. Boa noite. Clóvis de Gravataí não concorda com o Chicão. A Venezuela não deu certo porque é boicotado pelos Estados Unidos. Ah, tá bom. Os Estados Unidos Cuba não deu petróleo. A Venezuela boicotada dos Estados Unidos? Engraçado, Cuba não deu certo porque era boicotada. A Venezuela a Nicarágua tá com a esculhambação porque era boicotada. A Coreia do Norte, não sei o que. Então quer dizer que todo mundo depende dos Estados Unidos. Se não tiver os Estados Unidos, não existe economia. Eu vou pegar só um adendo teu. Tem que dizer para esse cidadão que não sabe nada. Se os Estados Unidos disser para qualquer país do planeta que ele não vai mais vender remédio, as patentes são tudo americanas, as pessoas vão morrer de gripe. Não, Chicão. Os remédios todos vêm das patentes, tudo americanas. Os caras quebram patente. O Zé Serra, que quando era ministro da Saúde, quebrou patente de vários medicamentos. Mas pode quebrar. E ameaçaram. Tem forma ilegal de quebrar patente. Ameaçaram com a ONU, com o diabo, com o carreco, não sei o quê, e não deu nada. Mas é que essa história do genérico, meu querido, funciona no Brasil. Na Europa ninguém compra genérico. É uma pena, porque o genérico é bem mais barato. Mas eles investem no corpo, que nem eu invisto no meu corpo, querido. Mas ninguém tem que ver o genérico com o teu corpo. Porque segundo muitos médicos, o genérico não é igual ao original. Eu também acho que não é. Por exemplo, o meu cunhado, que é um cirurgião cardíaco importante de Porto Alegre, ele só receita o original. Se tu compra o genérico, já... Não, eu vou te dizer uma coisa assim, ó, a minha médica, a minha psiquiatra, assim, às vezes posso tomar uma medicação que pode ser o genérico. Agora, determinados medicamentos, ela não confia no genérico. Ela assim, não, eu prefiro que tu não compre o genérico. Dona Magda, dificilmente eu perco o time da bancada. Tu tá fazendo aula de inglês? Não, já fiz tudo que podia estudar de inglês. Penso que falo, né, dona Magda, mas nunca se fala como um americano. Nunca se fala como um americano. Também tem que nascer lá. Só nascendo lá. Então, eu não que eu tenha perdido tempo, é que eu implorei para falar no assunto venezianos e não me foi dado. Venezianos é outra coisa. Também é verdade. Também é verdade. Eu só quero dizer o seguinte, não vou entrar na parte porque não sou especialista na matéria, não vou opinar sobre aquilo que não conheço. Mas eu só quero explicar o que nós tratamos do Brasil, aqui talvez o pessoal não tenha dimensionado. O problema não é o Brasil. Para a Colômbia, para o Peru, estão indo milhares, aí sim, milhares. Não, milhões. 2 milhões, 300 mil. Exatamente. E lá está se dando um tratamento. É uma desmoralização para nós, um percentual ínfimo, dentro de uma proporção de um povo de 220 milhões, como nós somos aqui, tá? Pagar vale mundial, não resolver um problema que para nós é ínfimo. Eu não estou dizendo que nós não temos 14 milhões de desempregados, que nós também não temos pessoas com problemas como os venezuelanos. Só que o mundo ele é global, nós temos compromissos recíprocos com o mundo e o percentual que nos cabe é muito pequeno. Não condiz para o tamanho do Brasil, não resolveu o problema mexicano. É por isso que, dos venezuelanos, por isso que falamos tanto nessa questão de atendê-los, né? Porque o problema não está aqui, o problema está na Colômbia e no Peru. Deixa eu pegar esse teu gancho aí do atendê-los e números que vocês estão falando. Nossa população de pessoas consideradas idosas, assim, arredondando, é de 32 milhões. E isso vai acontecer agora, na semana que vem, começa no dia 3, uma feira que eu acho, não é a primeira edição, é uma feira muito legal e é muito importante. Chama Gerontofair. E, obviamente, Geronto já é uma feira, é um evento direcionado
para esta população, pois muitas empresas estarão participando e o que é importante mais é a programação. As palestras são gratuitas só que as ocupações dos lugares serão por ordem de chegada. Então é bom que as pessoas saibam que a programação é extensa, eu depois vou colocar no meu site com detalhes, mas eu acho importante se saber que existe um público, existe alguém que está preocupado com a situação dos idosos. Esta feira, ela certamente, por ter o nome de feira, ela expõe uma série de materiais, de equipamentos, enfim, mas ela é recheada de pessoas que vão falar, que vão estar lá presentes, que são, assim, da física, os médicos, os geronto e toda a comunidade médica e mais a comunidade que fabrica aparelhos estarão todas reunidas neste evento que vai acontecer agora de 3, que eu não sei nem onde é, porque eu não vi, no Serra Parque, aí em Gramado, tá? É porque eu comecei a olhar e me chamou a atenção, olha aqui, o futuro de quem tem passado. Essa é a ideia, os segmentos mais importantes serão representados, são equipamentos médicos, nutrição, medicamentos que nós falávamos, beleza, oncologia e assim segue. Então, assim, as pessoas que podem, pelo menos, participar das palestras, não custa nada, só tem que chegar cedinho para ter um lugar. Ela começa no dia 3 agora de setembro e se estende até o dia 5, tá? Dia 3, 4 e 5 no Serra Parque, em Gramado. Então eu vou dar agora a notícia, dei o palpite nos venezuelanos, vou dar uma notícia que ela é muito séria, eu e o Vitorino debatemos bastante essa matéria aqui, os colegas também repercutiram, é que na verdade em julho do ano passado nós mandamos 27 detentos para o raio que os parta. Se fosse para o raio que os parta, eles não tinham voltado. Eles não tinham voltado. Na verdade, nós mandamos 27 detentos de alta periculosidade, líderes de facção, para presídios de segurança máxima na área federal e eles foram lá para cima. E começou aquela briga, Gustavo, lembra? Do juiz que autorizou, os juízes alguns determinaram a volta e outros determinaram. O que está ocorrendo agora? Desses 27, voltaram mais 3 hoje, que totalizam 5. Desses 27, 5 já voltaram. Mas 3 conseguiram ser, 3 novos líderes atuais que foram presos, foram mandados para lá, também dentro do mesmo sistema. Mas então a definição não há. A definição de que eles não virão não há, porque porque agora, recentemente, voltaram mais 3 e foram imediatamente um período presídio de alta periculosidade, né, de segurança máxima, que é encharqueadas, mas já se sabe que lá de dentro eles conseguem comandar muita coisa. Então é de se lamentar isso, e já são 5 desses 27 que em julho nós tínhamos conseguido exportar. Eles voltaram reclamando que onde estava o Wi-Fi era muito ruim. Não, tudo porque os juízes interpretaram uma mesma norma de uma forma diferente. Alguns estados permanecem com os presos e outros estados não permanecem porque querem um documento. Faltou a formalização segundo determinados juízes. Então, realmente, diante da necessidade de que eles permanecessem no lugar onde estavam, porque a criminalidade já estava mais baixa no nosso país, isso não é um argumento que vale muito mais do que um determinado documento que poderia ser pedido? Sem dúvida. Então, assim, né? Os 3 que foram somavam 162 anos de prisão. Todo formalista é um escapista. Todo o formalista é um escapista. Ele usa o formalismo legal, muitas vezes, para fugir à sua própria responsabilidade. Verdade. Como magistrado. É verdade. Pois é, você está falando agora sobre presídios, enfim, o ministro Raul Jungmann disse que 70 facções dominam os presídios brasileiros, que é preciso impor uma cláusula de barreira também nesse tipo de crime organizado. O número é assustador, né? Você queria a pena de morte e acabar. Esses caras precisam de tantos anos de cadeia, vai o quê? Vai sair da cadeia, vai pintar cerca? Não. Vai plantar tomate? Não. Vai vender jornal? Não vai! Esses caras vão sair e vão matar. Cada vagabundo desse que é solto, que tem 30, 40, 50 anos de cadeia, cada vagabundo desse que é solto, o juiz que assina um alvará de soltura está matando alguém.
Está matando um cidadão de bem. A pena de morte existe para o Brasil, para o cidadão de bem. Para nós que andamos desarmados e que somos cidadão de bem. Agora, mata mais quando solta corrupto. Isso é que dói. Isso é que dói. E é isso que está acontecendo no nosso... É a morte indireta, né? Exatamente. Como ela falou no começo do programa. Vamos dar uma notícia boa? Nesta quarta-feira, dia 29, dia de comer nhoque também, para dar um pouco mais de dinheirinho, ou para manter pelo menos umas moedinhas no porquinho. O Senac RS, o Sebrae RS e o Instituto Brasileiro de Olivicultura, Ibra Oliva, vão assinar um termo de cooperação entre estas instituições com o objetivo de incentivar a produção e a cultura do azeite gaúcho. A assinatura do documento acontece dentro de uma programação que está sendo realizada lá na Expo Inter. E para o conhecimento de todos, o Rio Grande do Sul é o estado com maior potencial de expansão de oliveiras e de produção de azeite de oliva, segundo o que diz a nossa Secretaria da Agricultura. Ainda assim, a cultura das oliveiras é recente no Brasil e, embora a produção brasileira esteja crescendo, ainda representa menos de 2% do consumo nacional. Essa notícia, que é mais longa, tem mais informações, as que nós falamos aqui e tantas outras coisas que estão acontecendo ou vão acontecer, você tem acesso com a informação atualizada no osul.com.br. Como é que você consegue que ele esteja perto de você? Baixando o aplicativo na plataforma da sua preferência, que você costuma usar. Não custa absolutamente nada, 24 horas você tem a boa informação. Marlon. Vou falar dos aniversariantes. Vamos lá, antes que passe o dia. O primeiro aniversariante de hoje é um francês chamado Charles Boyer. Não, eu acho que é o nosso colega. Quem? O nosso colega. Já estamos no aniversário. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Não vai. Ficou vermelho. Que fique gravado na sua memória e na de todos os telespectadores que hoje é o primeiro aniversário teu que tu passa na nossa companhia. Isso é verdade. É inédito. E eu gostaria de deixar registrado que tu estás muito bem para 69 anos. Conservado. Deixa acharem que tu tem 69. É verdade, assim. É verdade. Desculpa, Mário, da forma que eu te interrompi. Mas que isso, mas o senhor... Vai fazer 69 hoje? Não vai fazer 69 porque ele vai pro jogo do Grêmio. 58. Vamos parar. O seu Ruschel deu a esta mesa um outro tipo de qualidade. É verdade. A qualidade safadística. Safadística? Não, eu acho que ele tem sabor a ferro. Tem sabor. Já que nós falamos... Tem sabão o quê? A minha coordenadora Aqui Não, o sabão é aqui, ali é o sabão. o sabor aqui é o sabão. Bom, já que falamos em França, eu vou falar então do Charles Boyer. Charles Boyer foi um grande ator francês e foi convidado a fazer muitos filmes nos Estados Unidos. Um fato interessante é que ele fez um filme muito premiado, chamado A Meia Luz, com Ingrid Bergman. A Ingrid Bergman era uma sueca lindíssima, e ela era muito alta, né? Tinha 1,78 m e tal, e ele era baixinho, naniquinho e tal. O que acontecia para os dois caminharem? A produção tinha que fazer um praticável para ele ficar mais alto que ela, é verdade. Então eles saíam de mãos dadas, a câmera ficava correndo e ele parecia mais alto que ela e usava ainda uma peruquinha. Então para que vocês tenham a ideia da qualidade desse homem como ator. Quer dizer, fazia com que os estúdios de Hollywood tivessem essa produção e esse cuidado para que ele fizesse todos aqueles filmes que ele fez lá nos Estados Unidos. Charles Boyer se matou em função da morte de um filho e da mulher. Ele teve diversas tragédias na vida, chegou um momento ele não aguenta mais viver e atentou contra a sua própria vida. Depois do Charles Boyer, Donald O'Connor. Falando esse nome ninguém lembra, mas se eu falar do filme que ele foi estrela, vocês vão lembrar. Cantando e Dançando na Chuva com Gene Kelly e Debbie Reynolds. Ele era o terceiro dançarino deste filme, que é o maior clássico dos musicais de Hollywood, na minha opinião, modesta opinião. Valmor Chagas, ator brasileiro gaúcho de Porto Alegre, que infelizmente também cometeu o suicídio.
outro que também cometeu o suicídio. Quantos anos morreu o Com os 80 anos. uns Porque ele 80. ficou cego, ele ficou cego. Ele Isso. ficou cego, ele não aguentou, deu um tiro e morreu. Bom, Ben Gazzara, ator americano que fez alguns filmes, era uma personalidade também do cinema. Ele fez um filme sobre a máquina do tempo, se não me falha a memória, do Wells, né, do grande Wells. Raul Cortez, outro grande ator, né, outro virginiano, grande ator das telenovelas brasileiras. José Eduardo dos Santos. Esse homem, durante mais de 30 anos, foi presidente da República Popular de Angola. Por que eu falo de Angola? Porque eu tenho muita expectativa desse país, que é o país que mais cresce, é o país africano que mais cresce, pelas suas reservas de petróleo em Cabinda e pela associação com a China. A China está investindo bilhões de dólares nesse país, que tem um grande território e que saiu de uma guerra civil de mais de 20 anos. É inexorável que essa guerra tenha terminado e o país esteja crescendo. Ele se reelege diversas vezes com os marqueteiros brasileiros. Agora, a história eu conversei com ele durante 2 horas no Hotel Ritz de Lisboa, quando ele me ofereceu, pelo grupo que eu representava na época, a TV Record, 16 canais de FM para que fossem... Ninguém quis, né? Ninguém quis. Vamos lá, gastar dinheiro. Hoje Angola está como está. Só que tem o seguinte, a filha dele, a filha do presidente, do ex-presidente que foi eleito ontem, é a mulher mais rica da África. Por que será? Bom, depois do José Eduardo dos Santos... ela é responsável pela exploração das jazidas de diamantes. Quem? Ela é uma espécie de ministra das minas e energia lá. Outro ator gaúcho, controla. o Enio Gonçalves, né, que estaria de aniversário hoje, a Nídia de Paula, atriz brasileira, completando 68 anos. Mas tinha mais um ator aqui, mas me perdi aqui, não acho mais. Procura, tá com calma, nós temos alguns minutos ainda. Esse ator. Querido. Não, acho que já falei sobre todos, né? Mas essa do José Eduardo dos Santos, uma figura. E eu não me esqueço dessa cena, num saguão, a parte grande ali do Hotel Ritz, que fica na Avenida da Liberdade, junto ali ao Parque Eduardo VII, um hotel maravilhoso. E aí eu conversando com ele e tinha dois seguranças me olhando. Uns camaradas de 1,90 m de altura, tudo magrinho, né? Aquela coisa, me olhavam assim, ele olhou para mim e riu. E eu disse, mas presidente, com todo respeito e tal, ele aquele sério, falando com muita seriedade, presidente de um país africano, etc. Uma grande personalidade que eu tive a oportunidade de conhecer. E se reelegeu muitos anos, como eu disse, com o apoio dos marqueteiros brasileiros. Sabe quem é que faz grande sucesso lá em Angola? Quem? As novelas da Globo. Mas aonde que elas não fazem? Quer me contar ainda? Temos recadinho. Então vamos lá. São bons? Sim. Boa noite. Gostaria de sugerir que façam um programa em local público para podermos conhecê-los. Abraços, Guido de Arroio do Meio. Falta só patrocinadores, Guido. E temos mais um recado. Obrigado, senhor Marne. Faço das suas palavras as minhas. Agradeço por fazer com afinco que o cidadão use de bom grato seu poder do voto. Cristiano Bittencourt, de Alvorada. Sabe que ontem eu... Já ia falar, né? Não pode pegar um... A pessoa não pode respirar. Pegou o ar, eu vá. Eu sou uma pessoa que penetro. Eu sou uma pessoa que penetro no vácuo. Olha aqui, ó. Então... Só vácuo? Essa aí. Parou o vácuo. Parou. Não, hoje eu li uma notícia bem triste, mas lembrei do nosso programa de ontem, em especial Rabicho, que nós falamos sobre o Papa, que o Papa tinha dado uma entrevista e tinha falado sobre os homossexuais e que ele disse que quando criança precisavam conversar com os pais e quem sabe também com um psiquiatra e muito criticado por uns e por outros não. Essa notícia, ela veio dos Estados Unidos. Um menino de apenas 9 anos entrou no carro, a mãe conta agora que ele entrou no carro e disse para ela, mãe, eu sou gay, ele usou a palavra, né? Sou gay. E ela achou que ele estava brincando, assim, mas viu pelo retrovisor que ele estava, assim, com uma cara de choro e tudo mais. Ela disse assim, meu filho, pode até ser, mas eu vou te amar do mesmo jeito que eu te amo. E aí teve uma conversa com ele se animou todo e contou para os colegas de escola. Na escola, os colegas disseram para ele se suicidar.
E aí ele chegou em casa e falou pra irmã dele, eu contei pros meninos, não sei o que, eles mandaram me suicidar. E essa criança não se suicida com 9 anos de idade. Ai, que horror. Então, a gente volta pro assunto do Papa e vê, assim, como essas crianças que se sentem um pouco diferentes, como elas precisam de alguém para ajudar, né? Ou a família, ou uma pessoa, um psicólogo, ou um psiquiatra. De apoio, então, né? Exatamente É pra se isso. entender. Exatamente isso. Para se entender, para saber como levar, para saber como comunicar, para saber como abordar o assunto, para se entender em especial. Então, assim, não vamos condenar o Papa. Ele falou uma coisa absolutamente certa, não é para deixar de ser, é apenas para ser um pouco mais leve, para a pessoa conseguir realmente levar e conseguir, de repente, falar e comunicar com os outros e não chegar nessa situação, um menino de apenas 9 anos de idade. Eu queria estender... É uma criança, né? Eu queria estender a tua manifestação para o bullying. O bullying das crianças, que a gente debochava do bullying, achava o bullying engraçado. Mas se tu vai falar com os profissionais da área, não sei se a doutora Roberta chegou a atuar nesse ponto, mas tu vai ver que as pessoas com 30, 40 anos estão se tratando e voltam lá naquele período onde eram debochados, ou porque não eram tão bonitos, porque eram mais gordinhos, mais magrinhos, ou porque tinha um problema no olho, seja lá o que for. Então, essas marcas ficam e carregam uma vida inteira, interferem na tua personalidade, porque as pessoas não sabem na tua reação. Que isso interfere. As pessoas têm as atitudes... Hoje está se tendo mais consciência, né, Maria? Diz assim, eu acho que as pessoas mais velhas estão se tratando. Os nossos pais não tinham consciência. Hoje os pais lidam com as crianças e têm essa preocupação. O que está acontecendo no colégio, se a criança... Isso é muito importante. Porque a informação está aí, né? Nós não tínhamos, nossos pais não tinham isso. Eu acho que é importante os pais sempre darem voz para as crianças e aproximar as crianças, para que elas se sintam confortáveis de contar o que acontece com elas. Que é o início de tudo. Quando a criança consegue chegar e verbalizar para o pai, sem se sentir punida, sem achar que o pai e a mãe não vão querer saber, ou que... Isso é muito importante, essa aproximação com o seu filho, né? Em primeiro lugar. E evidente, agora, o bullying é parte da sociedade. Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto ao sol. O bullying, muitas vezes, ensina nós, seres humanos, a lidar com o contraditório. Afinal de contas, a gente não é perfeito. A gente tem erros, acertos, enfim, a gente é um pouco de tudo. Tem gente que vai gostar da gente, tem gente que não vai gostar. Então, é importante a criança lidar também com essas situações. E tentar se defender sozinho, muitas vezes, também é parte desse aprendizado. Mas é importante chegar em casa e poder verbalizar, sentir que tem ali uma escuta. A Roberta, é que a criança ela é impiedosa. É verdade. A criança é cruel. Se tu fores olhar pelo lado do dominador, aquele bonito, aquele forte, aquele que é maior, que dá nos outros, ele tem dentro... Não vamos entrar, não é em questão ética, nem em questão de caráter, mas é porque tem meninos que são arteiros mesmo e depois se tornam pessoas boníssimas ao longo da vida. Então, as consequências são incomensuráveis numa criança que sofre o bullying. Então eu hoje vejo as faculdades evoluindo bastante para como é que eles chamam trote do bem, me corrija? Do bem. Trote do bem. Então, se dá uma atividade, vai lá, vai limpar a escola, tá? Vai limpar a escola, varreu a escola, que legal, vamos deixar a escola bonita, né? Então, isso é uma evolução do que aquelas coisas que se faziam, né? Nós vimos pessoas que se suicidavam trazendo, então, por causa de bullying em faculdade. Esse caso especificamente que a Carla relatou é o indicativo daquilo que os psiquiatras dizem que é uma falha. Qualquer pessoa em condição normal, olha bem, não é do homossexualismo, mas em condição psicológica normal, esse tipo de bullying, de pressão, não provocaria um estrago desse tamanho. Mas a pessoa tem uma pequena fissura na corrente. E aí qualquer pressão sobre a corrente, ela arrebenta. Então, assim, poderia ser o homossexualismo, poderia ser um sinal no rosto, poderia ser o pé grande, poderia ser qualquer coisa de diferente. A criança, quando ela tende a ter essa dificuldade de lidar com a rejeição, que é a fissura na corrente,
quando ela recebe pressão, ela reage. Muitas vezes reage de forma trágica, começa a cagar. O bullying, ele sempre existiu, mas hoje em dia está muito pior com a internet. É, que o Russo acabou de dizer, ou gordinha, ou baixinha, ou não sei o quê. Que toma uma proporção. A nossa modelo, a nossa hipermodelo, A Gisele. A Gisele Bündchen era chamada de pau de vira-tripa. Que isso, inclusive, é um palavrão, é uma coisa que não se usa. As pessoas dizem e não sabem o que significa. Mas hoje os casos relatados são diferentes. É lambe o chão. Tem caso aqui de escola particular, assim, lambe o chão. Eles fazem bullying, eles pegam aquele para cordeirinho e mandam a criança fazer de tudo. E o bullying com as redes sociais, ele toma uma proporção muito maior, porque as crianças também estão conectadas, também estão ali no WhatsApp enviando, então uma proporção e muito recebendo, maior, especialmente. E aquele, o que sofre o bullying, é claro que precisa de uma atenção enorme, precisa ter a porta aberta dentro de casa para conversar com o pai, com a mãe, dentro da própria escola, para as pessoas, para os adultos conseguirem fazer algum tipo de intervenção. E aquele que comete o bullying, esse sim, também precisa ser chamado. Sem dúvida. Porque esse é o carrasco da vez. Claro. Essa criança que é desse jeito pode ser um adulto muito pior se não for tratado a tempo. Sem dúvida alguma. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta com uma outra edição com novidades para você. Tenham todos uma boa noite e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.